pessoal, eu sou a professora Poliana e essa é a segunda parte do estudo do sistema cardiovascular. Bom, pessoal, vocês têm observado que o sistema cardiovascular é composto por diversos tipos de estruturas. Entre eles, tem-se aí o coração, que é a bomba propulsora que vai impulsionar o sangue através das outras estruturas. O pericárdio, que é aquela túnica fibrosa, fibrocerosa, que vai envolver o coração, proteger da instabilidade. Nós temos aí os diversos tubos ou vasos sanguíneos, compostos basicamente por artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veias. E nós temos o líquido ou humor que vai percorrer esses vasos sanguíneos e o coração, que é chamado de sangue. Sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida. A parte sólida tem vários tipos de componentes, a gente chama eles de elementos figurados do sangue. E por último, nós temos aí o local onde as células, os componentes principais do sangue, são produzidos, que são os órgãos hematopoéticos que vão constituir principalmente aí a medula óssea vermelha. Bom, hoje, dando continuidade a esses componentes, nós temos aí o estudo do sangue. O sangue é o quê? Ele é considerado também um tipo de tecido, mas é um tecido líquido, cuja constituição dele aí é basicamente o plasma, que é a parte líquida, as hemácias, que são as células que vão carregar gases, oxigênio para a célula e depois conduzir o dióxido de carbono até os pulmões para serem eliminados. Os leucócitos, que são células da defesa humana, né? Células de defesa, células da imunidade, da resposta imunológica. E as plaquetas, que estão associadas a questões de coagulação. Impedem, por exemplo, que uma pessoa morra após um corte por hemorragia, por deixar o sangue sair todo do corpo, ou seja, estão relacionados com o estancamento de sangue. Então aqui a gente tem, demonstrando as hemácias em vermelho, que é a maior quantidade, a gente tem várias, milhões de hemácias no organismo. Essas células maiores constituem aí leucócitos, como neutrófilo, basófilo, monócito. Aqui demonstrando a proporção da parte líquida, que é o plasma, que é cerca de 60% em relação à presença dessas células. Esse sangue, ele circula por todo o corpo, utilizando aí como via de transporte as veias, artérias e as suas estruturas mais microscópicas, como as arteríolas, vênulas e os capilares sanguíneos. Então, aqui para mostrar para vocês, de uma forma corada, no esfregaço sanguíneo, a gente tem aqui, ó, a partir da parte superior da direita, da esquerda para a direita de vocês, o primeiro tipo de leucócito, que eu chamo, ele é um granulócito porque ele tem essas pintinhas. Eosinófilo, ele tem pode ter 2 a 3 núcleos. Ele forma, é o que a gente chama de fone de ouvido, esse núcleo dele, a disposição dele morfológica. E ele é aquele leucócito que está relacionado com a resposta, por exemplo, a parasitos, como os eumintos, parasitos de grande porte. Ou mesmo presente aí nas reações alérgicas do nosso corpo. Ele tem essa coloração mais arroxeada no núcleo, enquanto o seu núcleo ele fica mais laranjado. Segundo tipo de leucócito é o monócito. Monócito é uma célula fagocítica, tem esse núcleo na forma riniforme, parece um rim, é maior do que as demais. Ele vai formar macrófagos nos tecidos. São células que realizam fagocitose. Fagocitose é quando uma célula é capaz de englobar uma partícula para o seu interior. E a partir dali utilizar, por exemplo, vesículas lisossomais para poder eliminar aquele agente ali que pode estar causando qualquer dano. Terceiro tipo de leucócito que a gente tem é o neutrófilo. Os neutrófilos têm aí entre 3 a 5 núcleos. Desculpe.
E por isso a gente chama eles de polimorfonucleares, eles têm vários núcleos. E são relacionados com questão de inflamação em fase aguda e também com a eliminação de patógenos como as bactérias. Depois, nós temos quem? Os basófilos, que são aqui no canto inferior do lado esquerdo, tem esses grânulos aqui bem grandes, né, que se coram em roxo. É difícil delimitar, né, diferenciar o núcleo do citoplasma por causa disso. São células que também se associam aí às questões, né, alérgicas. Estão presentes em pouca concentração, é normal você ter mais ou menos 1% só de basófilo aí na contagem de leucócitos, por exemplo, no exame de hemograma. E por último, a gente tem os linfócitos. E aqui a imagem está grande, mas o linfócito, na verdade, ele é o menor dos leucócitos. Ele tem o núcleo muito grande, excêntrico, ou seja, ele fica um pouquinho fora aí do centro da célula. Pouquíssimo citoplasma. E é a célula que está associada com a produção de anticorpo no organismo. Aonde que o sangue é produzido? O sangue vai ser produzido na medula óssea vermelha. E o nome do processo em que há a produção dessas células, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, então elas não são chamadas de células, é hematopoese. E todo esse processo de hematopoiese ou hematopoese, ele vai acontecer a partir de uma célula progenitora imatura em comum. Que aí ela vai, a partir de estímulo, ela se diferencia em unidades formadoras de colônias até o amadurecimento, que é quando a gente chega nessas células que estão presentes lá no sangue circulante. Uma pessoa, né, adulta e de 60 quilos possui mais ou menos 3 a 4 litros de sangue circulando no seu corpo. E essa medula óssea ela pode ser transferida de uma pessoa para outra através, né, de doação, por exemplo, em eventos como leucemias, em que a pessoa precisa realizar, aí, por exemplo, o transplante de medula óssea como uma forma de tratamento. Então, aqui para mostrar para vocês. As hemácias, junto com os leucócitos, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, linfócito e as plaquetas, vão constituir o que a gente chama de elementos figurados do sangue. Tá? Está ali circulando no nosso corpo. Então, esses glóbulos brancos, eles estão associados com a defesa do organismo. Qualquer agente estranho que entrar ali que possa ser nocivo para o organismo, ele é o quê? Captado por essas células na tentativa de eliminar, seja através da resposta imunológica inata ou seja através da resposta imunológica adaptativa. Então, aqui mostrando para vocês novamente, de uma outra forma, a coloração, ó, o núcleo excêntrico do linfócito, os monócitos, olha um eosinófilo aqui, parece o foninho de ouvido. Basófilo, que é difícil de observar o núcleo, e os neutrófilos, que tem muitos núcleos. Quanto mais tempo ele fica na circulação, mais núcleo ele costuma apresentar. Então, olha só, pensando nisso, a gente consegue diferenciar cada uma dessas células. E aqui, nessa imagem, se fosse para vocês falarem qual tipo de leucócito estaria representado nessa imagem, o que vocês iriam responder? Com certeza aqui a gente tem uma neutrofilia. O que é isso? Uma quantidade aumentada de neutrófilos, que foi o último leucócito que a gente acabou de visualizar aqui. Bom, pessoal, esse sangue, como que acontece o estímulo para ele ser circulado através do coração e dos vasos sanguíneos? O coração, além daquela histologia dele, contendo, né, o endocárdio, miocárdio e o epicárdio, ele vai ter também aí estruturas diferenciadas para poder transmitir o que a gente chama de estímulo elétrico. Quando a pessoa, às vezes, tem algum problema de coração que ela precisa de colocar um marca-passo, significa que esse sistema que ela tem, que estimula, realiza esse sinal elétrico, ele não está funcionando da maneira adequada, então ele não consegue
enviar o estímulo para que o coração continue pulsando normalmente. Esse sistema é constituído pelo que a gente chama, né, aqui, ó, da parte de cima, no átrio direito, o nodo sinoatrial, recebe o estímulo lá do sistema nervoso central, ele vai transmitir esse estímulo de forma involuntária, lembre-se do tipo de tecido presente aqui no coração, para o nodo atrioventricular, e a partir daqui vai chegar lá ser conduzido até as fibras de Purkinje, que é o último local aqui de transmissão desse impulso. E por isso você consegue contrair e relaxar o seu coração de tempos em tempos. Então você tem aí, ó, quando o coração ele está contraindo, a gente chama isso de sístole. E quando o coração ele está relaxando, a gente chama isso de diástole. Isso significa que o sangue vai fazer o quê? Na diástole, o coração vai se encher de sangue. Quando ele realizar a sístole, que ele vai contrair, esse sangue sai e o coração se esvazia. Então, ele relaxa, enche de sangue. Ele contrai o coração, fica vazio, esvazia. É como a gente está mostrando aqui. Olha lá, o sangue chegando aqui no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Distribuiu pelo corpo. Chegou no corpo através do átrio direito, ventrículo direito, foi até os pulmões. Então, essa estimulação elétrica, ela vai ser dada por um sistema que a gente chama de sistema condutor do coração. E esse sistema, então, ele se inicia aqui, ó, em amarelo, que está representado aqui na figura, pelo nodo sinoatrial. Esse nodo sinoatrial aqui tem as suas ramificações, que vão chegar até o que a gente chama de nodo atrioventricular. Esse nodo atrioventricular vai chegar onde a gente chama de feixe atrioventricular, o qual se ramifica por todo o órgão e forma as fibras de Purkinje. Então, sempre aqui, ó, o impulso do coração, ele vai se dar aqui, ó, no sentido longitudinal supero-inferior, da sua base para o ápice do coração. Isso aqui é possível porque o coração possui um citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Esse citoesqueleto são miocardiócitos, células do coração, que são modificadas e especializadas na propagação desse impulso elétrico. E isso aí acontece porque as células elas são conectadas por junções comunicantes, que facilitam todo o processo de contração e relaxamento, sístole e diástole do coração. Esse coração, ele vai funcionar como uma bomba, mas essa bomba, ela possui dois compartimentos, o lado direito e o lado esquerdo. E o que vai promover essa separação é o que a gente chama de septo cardíaco, aqui representado nessa imagem e aqui representado nessa imagem. O que isso quer dizer? Que um tipo de sangue do lado direito com o tipo de sangue do lado esquerdo, ele vai ser diferente. Então, primeira informação importante que a gente precisa saber. O sangue sempre vai chegar no coração pela parte superior, a parte da base, que é onde são localizados os átrios ou aurículas, como eles também podem ser chamados. Segunda informação importante, o sangue sempre vai sair do coração através dos ventrículos, que estão localizados na porção inferior, no ápice do coração, que seria aqui, ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito ou aurícula direita, átrio esquerdo. E aqui bem mostrado, ó, chegando no coração pelos átrios e saindo do coração pelos ventrículos. E além disso, o que a gente consegue observar de mais importante aí é o quê? Que os compartimentos direito e esquerdo, eles vão ter diferentes concentrações de gases. Em um lado vai ser muito concentrado por oxigênio, um sangue altamente oxigenado, enquanto do outro lado vai ser um sangue
com maior concentração de dióxido de carbono, que é quando a gente já fez a troca gasosa e esse dióxido precisa ser eliminado. Então vamos lá. Quem são as estruturas presentes no coração que vão estar relacionadas com a diástole e com a sístole? Então nós temos aqui primeiro, né, o sangue chegando através das veias cava superior e inferior, o átrio direito. Esse átrio direito vai passar através de uma portinha aqui, ó, que ela abre e fecha. Essa portinha a gente chama ela de válvula. É a válvula átrio ventricular direita ou válvula tricúspide. A partir daí o sangue consegue chegar no ventrículo direito. E a partir do ventrículo direito, ele vai passar por uma segunda portinha, que é a válvula pulmonar. E através da artéria pulmonar ser conduzido até os pulmões. Lá nos pulmões a gente tem a troca de CO2 por oxigênio. Oxigênio vem do ambiente, o CO2 está vindo do metabólito das minhas células. Então esse sangue reoxigenado, ele precisa retornar para o coração. Ele vai retornar para o coração pelas veias pulmonares, chegando através do átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo vai passar o sangue para o ventrículo esquerdo a partir de uma outra portinha que a gente chama de válvula átrio ventricular esquerda, válvula bicúspide ou mitral. Então ele chega no ventrículo esquerdo, passa uma nova portinha, que é a válvula aórtica, porque ela vai dar aí passagem para a artéria aorta, onde esse sangue vai ser distribuído por todo o organismo. Cabeça, pescoço, troncos, membros superiores, membros inferiores, tá? Então, as válvulas, essas portinhas, qual que é a necessidade de existir isso lá no coração? E também nas veias, conforme a gente vai ver, tá? As veias, elas são chamadas de válvulas. Lá no interior, né, dos vasos e do coração, a gente tem presença, né, nos átrios e ventrículos dessas válvulas e válvulas. A válvula vai ser essa porção que se fecha. Olha aqui as válvulas, tá? O nome está errado, é válvula, não é válvula aqui, tá? Então, olha lá, você tem a válvula tricúspide ou válvula direita. E você tem a válvula mitral ou bicúspide ou válvula atrioventricular esquerda. Olha aqui outra válvula fechadinha. Válvula aórtica, que vai comunicar lá com a artéria aorta. E aí você tem também a válvula pulmonar, que vai se comunicar lá com a artéria pulmonar, conduzindo o sangue para os pulmões. Enquanto que num segundo tipo de corte, aqui, né, um corte frontal do coração, você observa que essas válvulas, elas são fixadas no endocárdio, na parte mais interior do tecido cardíaco, por essas cordinhas. Essas cordinhas a gente chama elas de válvulas. Então, as válvulas é um conjunto de válvulas que vão impedir o refluxo de sangue. Daí a importância delas. Quando eu empurro o sangue do átrio para o ventrículo, esse sangue passa do ventrículo para uma artéria ou uma veia. E ele não volta porque essas válvulas, após a passagem do sangue, elas se fecham, impedindo o refluxo do sangue. O que é o refluxo do sangue? O sangue voltar por onde ele entrou. Ele entrou por um lado e tem que sair por outro lado. Diferentemente do sistema linfático, que tinha uma circulação do tipo aberta, aqui a gente tem uma circulação em sistema que a gente diz que ele é fechado. Esse sistema fechado, ou seja, não vai ter contato com o ambiente. Então, aqui nós temos um esquema a respeito da circulação cardiovascular. Aqui embaixo nós temos todo o corpo, as células do corpo, né, os outros sistemas do nosso corpo. Na região central, o coração. E aqui a gente tem os pulmões direito e pulmão esquerdo. Como que vai funcionar o fluxo do sangue aí ao longo dessas estruturas do nosso corpo? Né? Primeiro, embora pareça ser uma única circulação, normalmente a gente diferencia essa circulação em uma circulação sistêmica
que é nada mais do que é o sangue chegando ao coração, saindo do coração sendo distribuído para o organismo, e uma circulação pulmonar, que é o sangue chegando ao coração, indo para os pulmões, voltando para o coração. E aí nós vamos envolver, né, a presença, então, a partir da circulação sistêmica, as veias cavas inferior e superior vão conduzir o sangue para o átrio direito. Lá ele vai passar pela válvula atrioventricular tricúspide. E aí ele passa para o ventrículo direito. A partir do ventrículo direito, utilizando a válvula pulmonar, ele vai chegar através das artérias pulmonares nos pulmões direito e esquerdo, fazendo a troca de CO2 por oxigênio, também chamado de hematose. A partir daí, o sangue altamente oxigenado, ele retorna para o coração a partir da veia pulmonar, chegando no átrio esquerdo. O sangue do átrio esquerdo vai ser conduzido para o ventrículo esquerdo a partir da válvula bicúspide ou mitral. E a partir da válvula aórtica é conduzido para a artéria aorta, onde ele é distribuído por todo o organismo, ou seja, chegando ao corpo. E aonde a gente inicia todo o processo novamente dessa circulação. Então, como vocês podem ver, o sangue está em constante movimento aí pelo corpo, captando metabólitos, distribuindo nutrientes, gases, dentre outras necessidades do nosso corpo. Então, a gente tem aí a circulação pulmonar. Ela vai envolver, né, pulmão, coração, né, ou coração, pulmão, coração. Enquanto a circulação sistêmica, ela vai envolver organismo, coração, organismo. E aí a gente observa que elas vão ter diferentes concentrações de gases. É por isso que nós representamos uma parte de uma cor e a outra parte de outra cor. Todo sangue que chega do lado direito do coração, ele está vindo do corpo, ele já fez algum tipo de reação, recolheu o metabólito. Então, ele é um sangue que vai estar altamente concentrado por dióxido de carbono. Depois que ele realiza a hematose, que é a troca do CO2 por oxigênio novinho que a gente inspirou do ar atmosférico, ele vai chegar ao coração, ser distribuído aí no corpo humano, altamente oxigenado. Uai, professor, então quer dizer que o lado do sangue, né, o lado do corpo que está carregando muita concentração de oxigênio não tem oxigênio? E da mesma forma, o que tem muita concentração de oxigênio não tem dióxido de carbono? Você consegue observar a presença de oxigênio aqui, só que ela está em baixa concentração. Você consegue observar dióxido de carbono aqui, mas ela também está em baixa concentração. Bom, né, vendo aí os principais aspectos a respeito do sistema cardiovascular, recomendo que vocês façam a leitura do sistema cardiovascular lá do livro de anatomia D'Angelo Fatini, que é muito boa a leitura, tá? Nós chegamos aqui na última parte, tá? Para encerrar essa aula, que é o quê? Alterações que a gente observa no nosso organismo. Então, uma dessas alterações relacionadas com o sistema cardiovascular é a ocorrência das veias varicosas. Sabe lá as aranhinhas que dão nas pernas, que a gente, né, mulheres principalmente, veem, não gostam, querem remover, fazer aquelas dissecações, né, ressecações para poder sumir com elas, para dar um aspecto mais estético, mais legal. Elas nada mais são do que as veias, tá? Porque a gente viu veias e artérias. Aqui a gente está falando especificamente das veias, que se tornaram ampliadas e tortuosas. Então, vamos ver aqui a imagem. Você tem aqui a representação, né, das veias nos membros inferiores, aqui uma perna direita. Essa veia normal, como que ela funciona? Ela tem a presença aqui, ó, das válvulas para impedir que aconteça refluxo sanguíneo. E ela está firmemente posicionada, localizada, estabilizada ao longo aqui do percurso anatômico que ela tem que decorrer. Caso aconteça algum tipo de dano, lesão, corte, e essa veia, ela faz o quê? Ela muda a sua
a sua estrutura, deixa de ser rígida e ela fica o quê? Ampliada e tortuosa. Sendo assim, ó, as válvulas, aqui no caso, não conseguem manter o refluxo sanguíneo, né? Impedir o refluxo sanguíneo. E aí você tem o quê? Pode ter alteração vascular ali no local e o sangue passar a percorrer de um jeito errado. Olha aqui novamente mostrando lá, ó, a veia do jeito que ela tem que acontecer normal. E quando a gente tem o quê? Né, a presença das veias varicosas, tá? Outro ponto aí importante que está relacionado com o sistema cardiovascular é a aterosclerose, aquela questão de juntar gordura nas veias e artérias. Mas tem um outro conceito, a arteriosclerose, que é semelhante, contudo o significado é bem diferente. Então, você tem a arteriosclerose, ela se refere ao espessamento e à perda da elasticidade da parede arterial. Enquanto a aterosclerose constitui em placas de gorduras que são depositadas no endotélio vascular e podem aí formar o ateroma. Então, aqui mostrando para vocês, ó, a gente tem uma falta de controle, né? Fica desregulado a questão das proporções das túnicas, das camadas que constituem a parede arterial, ou seja, a parede da artéria. E isso aqui é o que? A arteriosclerose, o processo que faz isso. Enquanto que a aterosclerose já vai ser o que? A deposição de placas de gordura, que eles deram um zoom só em um pedacinho da artéria. E estão mostrando aqui em escuro, ó, toda a gordura que está ligada no endotélio dessa artéria. Na luz desse lume, ela vai, ela vai diminuindo a luz desse vaso sanguíneo. E aí a gente pode formar o que a gente chama de ateroma. Isso aí pode culminar, por exemplo, aqui, ó, na falta de oxigenação, em hipóxia, tá? E infartos, entre outras consequências aí. Então, aqui você tem, ó, o desenvolvimento da placa de aterosclerose. Ela começa da maneira mais fininha, rodeando toda aqui a luz do vaso, que a gente chama de lúmen, e aí ela vai progredindo nessa obstrução. E aqui nos níveis mais graves, né, principalmente se pegar alguma artéria que seja de calibre pequeno, isso pode conduzir, inclusive, à parada do próprio coração, tá? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Essa aqui é o estudo dirigido para vocês poderem responder e anexar conforme eu vou passar para vocês na aula síncrona. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal. Um beijo e tchauzinho!